O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se alguém de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos celebrando a Eucaristia. E claro que nós somos preparados por primeiro, antes de nos aproximarmos da mesa do Senhor, onde Ele se dá a nós o seu corpo e sangue, a justamente nos aproximar da palavra, acolhendo essa palavra para que ela toque o nosso coração e transforme a nossa vida. Deste modo, a grande condição justamente para todo aquele que crê e para caminhar nesse mundo, proclamando a fé em Jesus Cristo, é acolher na própria vida a palavra de Deus. Nós ouvimos a primeira leitura, primeiro, claro, a grande saudação que o apóstolo Paulo faz àquela comunidade. Depois, retoma algumas instruções para que continue caminhando na fé e na fidelidade ao Senhor Jesus. Instruções essas que não valem só para aquela comunidade, mas que são plenamente válidas para os nossos dias. Primeiro, claro, ele vai chamar a comunidade para recordar o acolhimento, o encontro que teve com a palavra, que por consequência fora com o próprio Cristo. Esse encontro que nós às vezes precisamos também retomar na nossa vida. Lembrar lá o nosso primeiro encontro com o Senhor, como se fosse o nosso primeiro amor lá atrás, na nossa adolescência, na nossa juventude. Como fomos resgatados por Deus, como fomos introduzidos à fé, quem nos levou à palavra do Senhor. E como, ao encontrar-se com Cristo e ao acolher a sua palavra, qual foi de fato a mudança ou as mudanças que aconteceram na nossa vida naquele instante e depois toda a mudança que foi gerada ao longo da nossa caminhada. Ou, como dizemos, a nossa própria conversão. E essa reflexão ou esse olhar para trás, para chegarmos até aqui, deve nos fazer refletir exatamente aquilo do qual Jesus está ali conversando e o que ele realiza diante dos fariseus. Porque vejam, se nós proclamamos, anunciamos e temos a clareza que o Pai enviou o seu Filho para nos libertar, a primeira pergunta que devemos nos fazer é se nós não estamos sendo escravos de alguma coisa. Porque às vezes, ao longo da nossa vida, da nossa história, nós vamos acumulando situações, condições, coisas, hábitos, costumes, maneiras de ser, que nos tornam de tal forma escravos, que nem a palavra, por mais eficaz que ela seja, não consegue. Não porque a palavra em si não é eficaz, mas porque nós nos prendemos e nos amarramos nesses hábitos, costumes ou condições, e aí então nos tornam escravos. E é exatamente isso que Jesus vem mostrar aos fariseus naquilo que acabamos de ouvir
no Evangelho. Nada se podia no dia de sábado, porque para o antigo Israel, claro, o sábado foi o dia em que Deus descansou. Então era o dia de descanso e nada podia se fazer. Se tivesse morrendo uma pessoa, não poderia porque era sábado. E aí Jesus fala, se cai um boi, um filho, num buraco, vocês vão deixar lá porque é dia de sábado. Então Jesus vai romper justamente com o excesso do legalismo, o excesso da lei. Porque Jesus veio resgatar o quê? Senão o amor e a misericórdia de Deus. Jesus veio resgatar, senão o quê? A liberdade da qual nós somos criados e que Deus nos concede justamente por meio da sua palavra. E não é uma liberdade para fazer tudo o que quer, porque isso não é liberdade. Isso tem um outro nome. Liberdade é você saber a sua condição, caminhar e saber do seu limite. O apóstolo Paulo que nos deixa claro bem isso, né? A nós, tudo é possível fazer, por conta da liberdade. No entanto, nem tudo nos convém ser feito. Então, quando de fato entendemos que o Cristo veio para resgatar essa liberdade que havíamos perdido, a começar, né, da escravidão do pecado, então nós também, no nosso dia a dia, é claro que necessitamos sempre estar olhando para nós mesmos e vermos a nossa condição de fato, de fé, e nos perguntar se hoje nós não estamos sendo escravos de alguma coisa que nos impede realmente viver a fé e viver a própria palavra de Deus como pessoas libertas por esse mesmo Deus. E aí então, se colocar justamente naquela pergunta que Jesus fez para os fariseus. Só que aí adaptando a nossa escravidão, né? A nossa escravidão. Porque Jesus perguntou, se um filho ou um boi não cai no buraco, vocês por acaso não vão lá tirá-lo só porque é sábado? E vejam que eles não foram capazes de responder de tão escravos que eram. Nós somos um povo livre, fomos libertos pelo Senhor Jesus. E devemos caminhar nessa liberdade dada pelo próprio Deus desde a criação. E que fora retomada e nos devolvida porque havíamos perdido por Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor. E aí então poder realmente caminhar e se preciso for até mesmo dar a resposta. Sim, se isso acontecer, eu vou fazê-lo. Olha aí. Vamos olhar para o que acontece nos nossos dias. A idolatria excessiva por conta do dinheiro, das posses. E o domingo para nós, porque domingo foi a nova criação do qual Jesus ressurge das trevas. Domingo é o dia do Senhor, é o dia para nós descansarmos, prestarmos culto a Deus, indo à Eucaristia. Mas quantos não trabalham? Porque o seu Deus deixou de ser Jesus Cristo para ser o bem material, para ser o dinheiro. E aí então entra, se torna escravo. Trabalha de segunda a segunda, quase 24 horas por dia, para ter. Está escravo, tornou-se escravo. Então precisa se olhar justamente para tudo aquilo que acontece em nós, para a nossa vida, e aí voltando, né? E nos perguntarmos se nós não estamos sendo escravos. E não é só escravidão no dinheiro, não. É escravidão no trabalho, é escravidão por conta de idolatrar a pessoa, é escravidão por conta de criar alguns ídolos aí, e assim por diante. De novo, nós somos um povo liberto. Precisamos ter tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa subsistência no mundo. Devemos ter relações com pessoas, mas ninguém e nada disso pode tomar o lugar de Jesus em nossa vida. Porque senão, escravos continuamos a ser. E aí abandonamos todo o ato libertador de Cristo para a nossa vida. Então, caros irmãos e irmãs, sou livre? Essa é a pergunta que eu devo fazer.
ou ainda estou escravizado? Sou livre em Cristo ou o mundo me escraviza? Não existe coisa melhor na nossa vida do que sermos livres e livres no Senhor Jesus. Por isso, então, não vamos viver o excessivo do legalismo ou das normas, mas também não vamos cair no laxismo ou no relaxamento completo. Mas vamos viver segundo aquilo que nos pede o Senhor e segundo a própria liberdade por Ele nos dá, e da qual fomos criados, para que realmente nós mesmos tiremos do nosso ombro o grande peso que carregamos da nossa escravidão por conta de hábitos e de costumes. Eles lá, os fariseus, não souberam responder a Jesus ou não quiseram, porque eram extremamente escravos. Nós somos livres. E se realmente somos livres, então nós responderíamos de imediato ao Senhor se nos perguntasse: o que você faz no domingo? Então você está preso somente no trabalho e é incapaz de fazer tal coisa, tal coisa? Nós vivemos o amor, nós vivemos a liberdade. Se Jesus veio dando o pleno cumprimento à lei e aos profetas, isso é o amor. E quem vive no amor, vive na liberdade. Porque, como disse o apóstolo Paulo, ele sabe discernir entre aquilo que é bom e ruim. E é claro que ele vai escolher o caminho do bem, o caminho do bom. Então peçamos a Jesus que nos liberte de todas as amarras que nos impedem realmente viver uma fé verdadeira e viver segundo a sua palavra. E que possamos sair desta missa tendo a clareza: eu sou livre em Cristo Jesus. Que o Senhor então nos ajude a nos libertar das amarras que nos impeçam de viver uma fé verdadeira na liberdade, pelo Pai que nos deu, e pelo Filho que devolveu essa liberdade que havíamos perdido. Que assim seja.